Estamos de volta. No bloco anterior falamos de vestibular. O objetivo, ele lidera a lista das melhores lembranças em curso. Quer dizer, pensou em curso, cursinho, como era conhecido, vem logo o objetivo na cabeça. O curso objetivo foi eleito o curso objetivo foi eleito o melhor de São Paulo, segundo pesquisa Datafolha em 2017. Há mais de 50 anos, o objetivo vem preparando jovens para uma fase muito importante na vida, o acesso ao ensino superior. Mas as pessoas precisam entender que essa preparação começa na base. A gente não fala isso em esporte, né? Nas categorias de base. Com estudo é a mesma coisa. Se a base, a educação infantil, lá dos pequeninos, não for boa, o jovem chega ao ensino médio sem a preparação correta e em desvantagem. Nesse bloco, vamos falar da importância de uma boa educação, a primeira educação, fundamental na formação do jovem. Vamos conversar com Sandra Carulli, que é coordenadora geral da Educação Infantil e do primeiro ano do Ensino Fundamental do Colégio Objetivo. Muito obrigada, Carulli, por ter vindo. E quero agradecer a Fernanda Carpena, que é professora do primeiro ano do Ensino Fundamental do Colégio Objetivo. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Bom, eu quero começar, Carulli, com esse texto que a Silvia fez da apresentação. Toda vez que a gente lembra do Objetivo, é sempre o cursinho, né? E o curso, a preparação para o ensino superior. Mas o Objetivo o Colégio Objetivo começa muito antes disso, né, Carulli? Na realidade, vamos falar que quando a gente fala em cursinho objetivo, é o cartão postal, né? Claro. É o seu tradição. Cartão de visitas, Exato. não é cartão postal, é cartão de visitas. Mas nós temos a educação infantil do objetivo. Que né? começa quando, o Carulli? Ela começa cada vez mais cedo. Agora ela já está com 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Né? Então, não é nem considerada educação infantil. Por lei, a educação infantil começa aos 4 anos. Ok. Então, nós temos, vamos dizer, por lei, seria considerado praticamente creche. Né? E nós chamamos de educação infantil fase 1. Tá, que é quando você consegue despertar o que na criança? Bom, ela já despertou para várias coisas. Então, ela já chega com uma bagagem muito grande para a gente dentro dos seus 1 ano e 8 meses. Mas você começa a despertar uma outra vida que, para ela, não é muito interessante no início, que é uma vida social, é uma vida com outras crianças do tamanho dela. Eu achei que eles adorassem quando chegasse pequenininho, já Não, eles são ainda o reizinho, né, Fernanda? Começa a divisão, entender que não são só eles, né? A família gira em torno deles e na escola não, né? Gira em vários tornos, são várias crianças que eles têm que aprender a dividir, a socializar e dentro disso aprender a viver num outro nível de sociedade, não aquele mundinho só da casa, mas né? Que com tudo... 1 ano e 8 meses, Fernanda. Sim, com 1 ano e 8 meses. De fralda. De fralda. Ai, que graça. E assim, que eles aprendem desde cedo a construir, até as entrevistas que a gente viu, até falando sobre o sábado que teve, né, com o ensino fundamental, dessa solidariedade, eles aprendem isso desde pequenos. Eles conseguem aprender isso desde pequenos. A gente já faz isso nessa educação infantil. E desde o aprender a dividir, a pensar no outro, se colocar no lugar do outro. Então, a gente começa isso desde cedo. E a gente trabalha muito em conjuntos, muito em grupos, para eles entenderem a ideia do outro, o espaço do outro e a importância da ideia do outro dentro de um grupo. Né? Que ele tem momentos que a ideia dele não vai ser a melhor, do outro vai ser a melhor. E ele tem que saber aceitar isso. E é muito gostoso. Agora, Fernanda, você que está dentro da sala de aula, e assim, como é que é... Porque, assim, fico imaginando que a mãe, imagina o primeiro dia, vai levar esse filho 1 ano e 8 meses, 2 aninhos, 3 aninhos. Como é que é para a mãe deixar essa criança no Objetivo? Olha, eu acho que vou falar enquanto professora, enquanto mãe, é uma coisa muito, aquele medo de você deixar, aquela angústia de aquele pequenininho, será que ele vai conseguir? Eles são muito mais capazes do que a gente imagina que eles são muito mais espertos do que a gente imagina, e eles sabem jogar tudo isso com a gente também, com as mães. A hora que elas vão embora, aquele choro,
que às vezes não dura nem 2 minutos após a mãe sair. Lágrima, então, assim, aquela coisa assim, eu tô fazendo aquele papel para ela achar que eu tô sofrendo, mas na verdade ele tá feliz. Então, eu acredito que isso, até na prática, a mãe vai perceber o quanto é prazeroso para aquela criança, o quanto ela vai ser mais criança do que estando dentro da própria casa. Mas tem uma preparação da mãe quando chega na escola para levar o filho? Ah, sim, né? Uma conversa com o professor, aquele momento que a gente tem que tranquilizar a mãe. Acho que é a mãe que precisa de mais ser tranquilizada do que o próprio aluno, porque quando eles estão ali junto no grupo, eles acabam... A minha mãe ficava preocupada em largar a Isabela para trabalhar. Ela fala assim, se preocupa não, ela te troca pelo primeiro ursinho que eu oferecer para ela. Entendeu? Porque a gente é que fica preocupada, na né, realidade, Sandra? não deixa de ser um processo também para a família, né? É tudo isso que a Fernanda falou, da convivência, do coletivo, do outro. É um processo, nada acontece no vapt-vupt. E para a família também é a mesma coisa. É um processo, esse desvencilhar, né? Cortar também o cordão umbilical dos pais, às vezes é necessário. E por que é importante tão cedo, cada vez mais cedo acontecer isso? Na sua opinião, é bom ou não? Bom, é meio difícil falar que não seja bom. Mas a gente tem que olhar por um lado. A criança ela é muito diferente da criança que nós fomos. Vamos começar por aí, né? A gente está falando de criança de 2017. E essa criança, ela já chega, essa bagagem que eu falo é muito maior do que nós imaginamos. Pelo próprio estímulo que ela recebe, pela mídia, por uma série de coisas. Então, se ela pode compartilhar isso com outras crianças, se ela pode vivenciar, experienciar e adquirir muito mais do que ela já tem pela própria experiência, pelo estímulo e até pelo outro, ou criança ou adulto, por que não colocar na escola? Ô, Carole, e acho que a própria expressão, né, educação infantil, né? Se você olhar algum tempo atrás, você dizer assim, olha, eu vou levar meu filho para a creche, ou vou levar para brincar, ou antes até levar no parquinho, vou deixar no parquinho, né, no parque infantil. E hoje você fala de educação infantil. Sim. Né? Alguma coisa mudou no meio desse caminho aí, Carole? Mudou sim, e não faz assim muito tempo. Se a gente pensar nisso, não faz muito tempo. Antes era bem assistencialismo. Então, a criança ela era cuidada apenas. Então, ela era cuidada em termos de alimentação, em termos de sono. Eu nem sei se o cuidado emocional também era visto nessa época, como é visto hoje. Porque hoje a gente vê a criança por todos os lados. Não só o cognitivo, mas o emocional, o social, enfim, tudo. Naquela época era o assistencialismo, quer dizer, começou na creche para brincar. Começou com a Segunda Guerra. As mulheres tiveram que ir trabalhar. E onde iam ficar as crianças? Eu não estou falando de Brasil, né? Eu estou falando de mundo, né? Se nós olharmos o Brasil, foi em 70 que começou a educação pré-escolar, que era de 4 a 6 anos. Então, é tudo muito recente. Agora, nós vemos essas crianças... elas são cuidadas? Claro que sim. Da mesma forma que um aluno do ensino médio é cuidado, né? Todo mundo tem um cuidado. Mas, além delas serem cuidadas, existe a parte da educação. O que eu quero com essa criança de 1 ano e 8 meses? O que eu posso querer em termos de matemática, de língua portuguesa, com uma criança de 8 meses? Então, tudo, você tem um planejamento, você tem um objetivo a atingir. E antigamente você tinha um lugar para que a criança pudesse ficar enquanto as mães iam trabalhar. Agora não é mais assim. A criança, ela está alfabetizada com que idade? Já está alfabetizado, já sabe escrever o nome. Já sabem escrever o nome desde muito pequeno, né, Sandra? Não sei em quantos anos, mais ou menos. Depende do que você está falando, se é o formal ou se... Já sabe ler, pelo menos? Não, porque você pode pegar uma criança de 1 ano e 8 meses e ela falar para você, eu vou escrever meu nome.
E ela pegar o próprio dedinho ou um giz grosso de cera e fazer isso aqui. Fazer um desenho qualquer. Aquele é o nome dela. E quem me garante que Aquele é o nome dela. Que linda. Entende? Então, é que nós fomos acostumadas a pensar em alfabetização assim. Quando você juntar o B e o A que deu Bá, você está sendo alfabetizada. Sim, E essas crianças, elas já vêm, vamos dizer, alfabetizadas, porque elas já são falantes. Elas dentro do processo da fala, quando elas falam, elas já entram com uma frase. Ai, que gracinha. Isso já é um texto. Então, essa alfabetização começa muito antes. O formal, vamos falar assim, o formal seria o que acontece dentro da educação infantil, dentro de um processo dos 2 aos 6 anos. Aos 6 anos é que ela vai iniciar com a escrita formal. De seus textos, mas isso ela já faz. Desde que ela entrou, que ela chegou, porque ela também já trouxe isso de casa. Agora, como é que funciona no Objetivo? São todas as unidades que tem? Quantas unidades hoje que a gente tem educação Nós temos infantil? 6 unidades. Vamos mostrar a primeira unidade, que a gente tem imagens, acho que de Alphaville, não é isso? A primeira é Alphaville? Parece ser Alphaville. Unidade de Alphaville. Qual que é a importância, Sandra, da educação infantil? A importância realmente desse olhar para a educação infantil. Aí são alunos do integral, não é isso? Não, aí é uma aula normal de judô, uma atividade que nós temos. É integral. Estão dizendo aqui a produção que é integral, sim. Esses são. Isso. Esses são. Tá. Bom, agora, como nós começamos com as fotos integral, deixa poder esclarecer. Nós temos o período regular, que acontece na parte da manhã, e à tarde nós entramos com o período integral para aquelas crianças. Fica o dia inteiro lá? Ficam o dia inteiro. Evidentemente, com uma diferenciação, né? O que ele faz na parte de manhã, a parte da tarde, ele pode até ver o mesmo assunto, com uma outra abordagem e um outro desafio. Então, nunca vai ser igual o que ele fez na parte da manhã. Ele não tem mais do mesmo, né? Ele vai ter outras coisas, abordando de outras maneiras, explorando de uma outra forma o assunto que faz parte do currículo dele. Esse seria o integral. Como que é um pouquinho em sala de aula, Fernanda? Eu vou falar um pouco da minha prática com o primeiro ano, né? Eu leciono com o primeiro ano do ensino fundamental, que é a nossa também educação infantil. A nossa prática, ela abrange todas as áreas que a Sandra falou. A gente observa o indivíduo como um todo, na sua parte emocional, cognitiva, emocional e pedagógica. E aí, dentro disso, a gente tenta descobrir o que o meu aluno precisa mais de mim. Por isso que a gente falou que quando vocês perguntarem para a Sandra a importância deles entrarem cedo na escola, o olhar que a gente tem é um olhar diferente da família. A gente consegue observar ele nesses outros aspectos que a família não consegue. Ali dentro da sua casa, dentro da sua rotina familiar, a gente observa eles num grupo. E eles em um grupo são diferentes. São totalmente diferentes. Né? Porque a família é só baba, né? E ali na família, eles não podem... Talvez ele não apresente alguma necessidade que a gente observe em sala. Que seja da parte emocional, social. Eu falo, nós somos professores, nós temos uma regra dentro da escola a seguir com relação do que pode, no que não pode, como que a gente vai reagir na parte pedagógica, o que a gente vai seguir. Só que cada aluno precisa de um lado meu. Né? Eu não posso ser para o meu aluno, um aluno precisa mais da minha firmeza, outro precisa mais do meu colo, outro precisa que eu falo, você é capaz, você consegue, vai lá que vai dar certo. E o outro fala assim, você tem que fazer agora. É para você fazer isso agora. Então, cada um precisa desse jeito. E a gente está ali para isso, para orientar a família, às vezes em pontos que eles não observam, e fazer com que ele cresça em um todo, e quando ele chegue lá na frente, lá no seu Fundamental 2, no seu ensino médio, no seu preparatório para o vestibular, ele esteja trabalhado em todas essas áreas, ele se conheça melhor. Ele saiba um ponto dele mais forte, outro mais fraco. É o que eu falo para eles, ninguém é melhor em tudo, cada um tem um ponto que sobressai. E está ali o professor para ajudar ele desde cedo a descobrir e ir atrás disso e buscar. E de se despertar, né? Com certeza. Que é isso que a Vera estava falando, né? Se você já pensou esse equilíbrio que ela pegou ali numa criança de 2, 3 aninhos, aí depois quando ele está lá com 17, é o equilíbrio que ele tem que ter na hora da prova.
né? Isso é muito importante, Na né, realidade, tudo que a Fernanda falou foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo que eu estou no Objetivo, que faz bastante tempo, que se chama respeito à criança. Isso a gente aprende, eu aprendi, e a gente faz todos os dias, de olhar cada um de uma forma, e o que a Fê falou, o que cada um precisa, como é que eu vou agir. Então, não são várias crianças, são várias crianças com o meu olhar individual para cada uma. Sandra, o meu pai, ele dizia uma coisa, não sei se ele hoje é uma constatação antiga, talvez antiquada, mas ele falava o seguinte: a gente ensina um instinto da criança até o sétimo ano, vamos dizer, até os 7 anos. Você coloca e passa esse instinto, essa coisa boa de tirar o bem da criança até os 7. Depois, quer dizer, o pai às vezes quer educar, aí já vai no sentido físico, tenta mudar o menino com 8, com 9, 10, mas a base já foi colocada lá atrás. Exato. Isso é verdade, sim. A gente fala que cristaliza tudo aquilo que você tem que fazer de importante, de valor, de educação mesmo, né? De educação de todos os tipos, educação do toque, de tudo. É bem mais fácil. É a mesma coisa que um adulto, de repente, resolver andar de bicicleta. Ok. É diferente de uma criança que subiu numa bicicleta e saiu andando, né? Então, tudo aquilo que você coloca na infância é muito mais fácil, porque ele cristalizou, ele internalizou. E aí ele pode fica para o resto da vida. Fica para o resto da vida. Então, precisa tomar muito cuidado também com isso, né? Porque tem um lado ruim também. Exato. Né? O que tiver de trauma também vai ficar para o resto da vida. Então, um educador, ele tem algo na mão muito complicado. Valioso. Demais. É uma missão, eu falo, eles são pequenos, mas são missões para gente grande, né? A gente trabalha ali, quando a gente fala, desde pequeno, a gente coloca eles para apresentar o que eles fizeram, a produção que eles fizeram, independente do que foi. A gente valoriza tudo aquilo que eles produziram. Então, eles sentam em grupo, eles produzem, depois eles vão lá na frente para explicar o que eles fizeram, como que foi aquele meio. E tudo isso a gente foi ter muito mais velho. O medo que a gente tinha de falar, de se expressar, aconteceu lá na faculdade. E agora, desde pequeno, isso torna uma coisa natural. Agora é minha hora de apresentar, agora é minha hora de fazer. A gente não tem correção do material da educação infantil, né? Não tem correção. Não há correção. As crianças produzem, a gente respeita o que eles produzem e a gente conversa e pontua com eles tudo que tem que ser pontuado. Porque a correção não adianta de nada. Eu corrijo, guardo no meu armário, entrego para o pai e depois que passou, não tem, né, validade nenhuma, nem na matemática, nem no português. A gente respeita esse tempo deles e essa evolução deles. E tudo que a gente precisa pontuar, a gente já pontua naquele momento com aquela criança. Quando eles trazem uma tarefa de casa, quando eles fazem um desafio de matemática. Então, a gente coloca os grupos, cada um fez aquela bagunça na sala, que ele achou isso, outro grupo achou aquilo. E quando eles vêm aqui na frente, aí cada um vai explicando a sua maneira, eles vão vendo que o outro fala, mas eu errei. Fala, não, você não errou. Nossa, você tá pequenininho já fazendo essa comparação. Você está tentando. Né? E aí, às vezes, o amigo explica aqui na frente um jeito que até seria melhor do que eu, porque ele, nossa, que legal, eu posso contar dessa maneira, eu posso escrever dessa outra maneira. Então, a gente também tem essa questão dos grupos que favorece muito essa apresentação, essa coisa deles virem à frente, deles falarem. Eles percebem a importância do que eles produziram. Muito diante bem. disso. Vamos colocar mais um vídeo enquanto a gente continua conversando. A importância, né, também do contato que eles têm. É uma descoberta, né, Sandra? Eu nem sei quem descobre com quem. Se somos nós que descobrimos com eles ou eles que vão, assim, eles vão fazendo as suas ligações, né? Aquilo que eles já sabem com aquilo que nós estamos mostrando, e aí existe uma ligação maior disso, eles vão passando para outras coisas. Por isso que eu falo que é uma descoberta para todo mundo. Eu acho que essa faixa etária, ela é mágica, porque você às vezes escuta coisas que você fala, foi uma criança que falou isso para mim, né? Porque elas são práticas, elas são objetivas. É verdade, né? A gente que enrola. E elas são concretas, elas não enrolam. É assim, você tem que chegar ali, então você vai reto. Por que você está dando voltas? E às vezes você para e fala, é verdade. Quantas vezes nós comentamos, nós montamos um planejamento de aula naquele dia, vai acontecer assim. E aí você entra para dar aula.
Aí o que acontece? Alguém fala alguma coisa, você fala, opa, eu vou mudar o meu caminho, porque pode o que deixar ele me falou passar. é muito mais rico do que aquilo que eu tinha pensado. Ai, que incrível. Ô, Caruli, e tem recreação também? Como é que faz? O que é Tem. aula e o que é recreação? Ou recreação também é aula? Não, vamos pensar assim, existe o brincar. O brincar, ele tem que acontecer principalmente nessa faixa etária, né? Ou o brincar dirigido ou o brincar livre. A recreação significa, num período de férias, você ter alguns dias dentro da escola onde você fará uma recreação para os alunos que tiverem interesse. Aqueles que não foram viajar, aqueles que os pais ainda estão trabalhando. Então, você fica com 2 semanas do mês de janeiro, no período da tarde, porque de manhã, normalmente, eles gostam de dormir um pouquinho mais, porque, afinal de contas, eles estão de férias. E aí, à tarde, eles vão para a escola e aí, sim, serão atividades recreativas, não que não tenham cunho, né, algo pedagógico, mas assim, muito mais livre do que se fosse no período regular de aula. Então, eles vão fazer atividades, sim, de pintura, eles vão fazer uma culinária, eles vão, de repente, assistir um filme e depois dramatizar. Tem que ter brincar. atividade. Tem que ter atividade. Então, essa é a recreação, né? Agora, o brincar acontece sempre. Em todas, Todos né? os dias. Eu lembro daquela professora que veio aqui, Silvia, que ela estava falando que a gente nunca pode perder, ela já é uma senhora, ela disse que a gente nunca pode perder o lúdico. Sim. Que a gente aprende ali nos primeiros... Isso a vida inteira, né? Porque senão a gente fica muito exato demais, não pode. Não pode. Não pode. Eu queria mostrar imagens agora de uma das unidades do Objetivo, que é a unidade Cantareira. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque ela é... Né? Tem um diferencial lá do arborizado. A Cantareira é uma né? escola diferente, né, Carolina? Pelo próprio lado físico dela, né? De você, de repente, entrar num parque onde tem árvores, e aí, de repente... Macacos. Porque tá próximo da Era Serra isso da que eu ia falar. Tem o quê? Macacos. Esquilo. Eles vão para a escola e vem macaco também. Sim, na hora do parque, enquanto eles brincam, eles têm esse acesso todo à natureza. Pela proximidade da Serra Pela da Cantareira. proximidade, a jabuticabeira. Então, é diferenciado, né? É um lugar gostoso, é um lugar onde a criança tem, além desse contato maior com a natureza, ela tem um ambiente para ela tem um ambiente propício para a educação infantil, ela tem espaço. Olha o parque É? ali atrás. O que é? Olha o parque ali atrás. Vocês fazem... Fernanda, as atividades são feitas mais do lado de fora? Como é que funciona? Fala um pouquinho da unidade. Depende um pouco da rotina de cada dia, né? Como ela é muito aberta, então os dias que chove a gente perde um pouco desse nosso movimento todo fora. Mas aí a culpa é da natureza, né? Mas a gente tem essa proximidade, a gente já agradece bastante. Eles vão todos os dias ao parque, eles frequentam todos os dias esse espaço de brincar fora, de estar fora e ter esse contato com a natureza. As crianças brincam muito na terra para pegar a florzinha, para plantar num copinho que eles têm. E assim, eles conseguem ter até uma visão de natureza, de mundo, dessa importância um pouco maior, né? E faz... Fernanda, eu estou achando que esses teus aluninhos vão muito bem no vestibular, que vai pedir meio ambiente. Então, olha... espero. Não é, Fernanda, porque hoje o assunto é muito isso. Nós né? temos o Pau Brasil no parque, então desde quando a gente trabalha, né, no primeiro ano tem uma sequência didática que fala Brasil, um país de todos, então que eles têm ali aquela árvore que faz parte de toda a história, desse contexto histórico, para eles já ficam numa empolgação só. E temos as mudas, que às vezes eles pegam as mudas também, plantio, né? Como temos muitas árvores, tem muitas mudas. Então, eles fazem esse plantio. A gente fez até na Semana do Meio Ambiente, cada um plantou um vaso, fez um cartão para o amigo. Eles fizeram esse sorteio dessas mudas que estão ali no próprio colégio. O que eles estão ali? Estou vendo... Enquanto ela estava falando, assim, não estava mostrando o lado de fora, né? Estava mostrando o lado de dentro. Mas a proximidade com... Ali tem o horto, né, Fernanda? O horto, a Serra da Cantareira, ali tem toda aquela reserva ambiental que é riquíssima. É um espaço diferente, né, Sandra? Eu estava pensando assim... A jabuticabeira. É?
Uma grande mudança na educação infantil também foi isso, porque nós não tínhamos, sei lá, vamos pensar em 1970, um ambiente assim para a educação infantil, onde você tivesse essa liberdade de viver em contato com a natureza, sabe? De te levarem para um espaço aberto, onde você pudesse ter uma aula de arte, como a gente estava vendo agora. A professora conversando com eles. Uma aula de judô sobre exatamente, na sombra de uma jabuticabeira. E isso faz toda a diferença, porque o que era antigamente, mesmo para os pequenos, todo mundo dentro de uma sala por muito tempo. Quer dizer, uma escola orgânica, diferente, né? Exato, quer dizer, eu posso ver um texto de língua portuguesa no parque, entre as árvores. Eu posso comentar por que não, esse né, Carolina? texto. Por que não? Quer dizer, a criança, ela explorando outros espaços com qualquer disciplina, ela só tem a ganhar. E vivenciar, né? E vivenciar. Porque, assim, independente daquilo que a gente falou, do guardar, né? Que é muito importante, parece que essa idade guarda tudo e guarda mais, é vivenciar. Aí, isso vale para qualquer fase, né, Sandra? Vale. Quando tem a experiência, aquilo, o toque, tudo realmente... E, no caso, a cantareira tem mais vantagem. Marcante, tudo que a gente o parque a hora que quiser, né? que a gente vive e não só fica sabendo, não conhece só por história, tudo que a gente vivencia fica muito mais marcado. Não tem dúvida. Então, a gente fala por nossas experiências mesmo, claro, de vida. E para as crianças, eu vejo, a minha primeira turma está se formando no 9º ano. Né? Eu peguei eles com 4 para 5 anos. E você vê eles passando, lembrando de aulas, lembrando de coisas que você passou, de atividades que tiveram ali, de tudo que eles fizeram. Não tem o que pague, né? Ver esse crescimento deles, esse amadurecimento de tudo aquilo que você fez naquele trabalho de formiguinha que foi falando desde pequeno. Tudo é o que eu falo. A gente, quando trabalha história, geografia, que nós temos como natureza e cultura, desde cedo, qual é o problema de você pegar um globo terrestre, um mapa e mostrar para a criança? Você não quer que ela entenda todas as regiões, mas dali ela já vai tendo uma proximidade, né, daquele assunto, e quando chega realmente aquilo para valer, ela já leva de uma forma mais tranquila. Ô Sandra, por experiência própria, a minha filha, ela trocou muitas vezes de escola. Então, ela foi muito prejudicada. Quando uma criança entra no colégio objetivo desde pequeno, vocês já estão olhando o futuro e existe um trabalho coordenado até o vestibular? Sim. É uma coisa pensada? Sim, é uma coisa pensada. Porque eu acabei prejudicando minha filha que eu troquei de escola. É uma metodologia de trabalho que segue. Não é só isso também, né? Vamos pegar o seu exemplo. Sim. Teve todo o problema de quando você muda muito de escola, tem todo o problema de relacionamento. Quer dizer, a partir do momento que eu estou começando a fazer amigo, minha mãe vai me mudar de escola. Então, essa parte também fica comprometida. Mas a partir do momento que uma criança entra na educação infantil e você sabe que essa família, o interesse dela é que essa criança permaneça até chegar ao ensino médio e que faça, preste vestibular, é lógico que, em primeiro lugar, nossa filosofia, nossa metodologia é um crescente, não tem nada estanque. Então, eu tenho que olhar para o material didático, como é que uma criança de 1 ano e 8 meses vai pegar esse material didático e como é que vai terminar na terceira série do ensino médio. Legal, né? Não, e lá de baixo, lá de pequenininha, e a Fernanda já está pensando lá no vestibular, né? Já aprende a falar, o stand-up, já faz o stand-up. Aí você fala, a criança fala, você vê ele ali, adolescente, apresentando lá na frente com a maior tranquilidade, você fala, puxa, eu consegui. Foi um trabalhinho, foi um trabalho em conjunto, foi passando por cada professor ali, cada um na sua etapa, na matéria que ele está abordando, no que ele está abordando, mas é um trabalho o que a gente chamaria de uma educação de qualidade mesmo, né? De qualidade. O Carolina, porque assim, se você começa com essas pequenas observações, então, aí você estava falando de meio ambiente e tudo, aí já pensei em geografia, quer dizer, mais tarde ela vai estar aprendendo com a Vera, né, que estava aqui com a gente, já pensando no aluno do vestibular, quer dizer, essa preparação. E a educação, ela vem desde muito cedo, né? Você pode começar a educar a criança, educar o olhar, educar a sensibilidade, né, Carolina? E o que é mais importante, eu acho, nisso tudo, é que você
com esse tipo de trabalho que você faz a partir da educação infantil, com esse tipo de olhar que você tem, você atinge as famílias. Então, vamos pegar no caso da Cantareira. Todas as famílias existentes, quando se encontram em alguma atividade da escola, é uma grande família. Não são famílias de alunos, é uma grande família da unidade Cantareira. Porque o trabalho leva a isso, né? Porque a família percebe a valorização que você dá, o cuidado que você tem, né? O olhar, sabe que você conhece cada um que está lá. Então, nunca, por exemplo, a Fernanda vai falar a mesma coisa para todos os pais. Isso achei muito E cada interessante. unidade tem a sua característica. Por exemplo, você tem Alphaville, Marquês... Não, é Alphaville, Cantareira, Granja Viana, Paz, Teodoro e Unidade Vergueiro. E assim, por exemplo, na unidade Vergueiro e da Paz, qual que tem muita diferença? Se você falar em filosofia, metodologia, eu vou falar que não. Claro. Exatamente a mesma coisa. Se você falar em público, muita diferença. Por exemplo, na Vergueiro, a nossa grande comunidade é chinesa. Então, os orientais. Exatamente. Então, você, além disso tudo que nós já falamos, existe o outro lado de você acolher essa criança para que ele perceba um outro idioma. Olha, e chegue a essa época do ano passando a escrever e a ler em português. E vocês colocam também, assim como você falou da Cantareira, que vocês olham o ambiente que eles estão, isso acontece na Vergueiro. Sim, é outro sim, ambiente. Então, sim. a metodologia é a mesma, mas se adapta ao que você eles tem que olhar o seu realmente público. querem. Né? Agora, fiquei curiosa. E na Paz? Como é que na Paz vocês olham para quê? Não existe assim tão específico como unidade Vergueiro, né? Mas você tem um grupo de famílias que não são as mesmas famílias que existem na Cantareira. Que são próprias do bairro. São bairros distintos, são prédios distintos. Então, de repente, exato, eu não tenho na Paz, talvez, o mesmo número de árvores que eu tenho na Cantareira. Então, o que é que eu preciso fazer para não ficar tão pesado essa falta dessa árvore, né? Eu preciso fazer com que essas crianças, além de aprenderem, elas sejam felizes, do mesmo jeito que as crianças da Cantareira. E que essas famílias se sintam uma família da paz, independente do número de árvores que você possa ter. De vocês, coordenadores e professores, tem que ter esse olhar abrangente para o bairro. Não Exato. É só instalar uma comunidade, olhar a comunidade no entorno. Não, você tem que olhar tudo, você tem que conhecer. Cada família que chega, você tem que conhecer. Por que ele chegou no objetivo? Né? O que ele está procurando? Que bacana, hein? Você já tem isso na primeira entrevista, né? Porque os pais, eles já colocam. Eu vim aqui porque alguém me indicou, porque eu conheci vocês, porque eu estava passando. Então, você vai conhecendo um pouco. E já fala as necessidades família. também. Já conta um pouco da família e as necessidades da criança. Né? E aí o coordenador já olha para isso também no decorrer do ano. A gente conhece a criança antes mesmo dela ser matriculada nas entrevistas. Com os pais? Quantas vezes eu já conversei agora nesse final de ano com diversos pais que ainda talvez não matricularam um filho, mas vieram conhecer a escola, saber como que é, e você tem que entender como é essa família, o que essa família busca e dizer o que o nosso colégio oferece. É o que a nossa reunião de pais, ela não é a primeira reunião de pais que é feita com todos os pais. As demais reuniões, elas são individuais. A gente marca um dia e abre um espaço de um determinado horário que a gente recebe esses pais para conversar de cada aluno, porque eles são únicos. Eu não posso dizer numa reunião, depois no decorrer do ano, falar com cada pai. Não, eu preciso falar para cada pai a observação do que eu fiz de cada aluno. Até porque o filho, né? São totalmente distintos. Então, isso já é uma coisa, é um respeito à criança. Um não precisa saber do outro pai não precisa. Interessa a quem? Aquele pai. Então, vamos conversar. É um pouco tempo que você tem para conversar com aquele pai sobre tudo que você observou com o filho dele. Contar com essa parceria de escola, família. Todos os bimestres, a gente manda para a Sandra tudo que a gente tem dos nossos alunos. Se tem algum aluno que tem
nos causa alguma preocupação, se precisa de algum acompanhamento específico, o que observamos com essa criança. Aí a gente passa para a coordenadora de nível, que é a coordenadora da unidade, que passa para a Sandra, e a gente tem reuniões e conversa sobre essas crianças. Específico, quer dizer, cada criança é uma criança, não é então, uma coisa geral, a gente né? olha desde quando essa criança tem qual dificuldade, ela nasceu prematura, o que aconteceu com ela, qual que foi a vida dela. A gente tem uma ficha deles que fala tudo isso, o tempo que nasceu, como nasceu, qual é essa família, se os pais são separados, se não são. A gente precisa saber de tudo isso para olhar e perceber cada detalhe dessa criança, o que eu posso fazer por ele. Mas isso é comum as escolas fazerem? No objetivo, nós fazemos. No objetivo né? Nós fazemos, nós aprendemos a trabalhar assim, porque eu acho que a criança, ela é igual a uma palavrinha chamada energia. Todas as crianças. Aquela que você olhar e perceber que essa energia não é tão grande, aí é que a gente vai parar e descobrir por quê. Quer dizer, quando ela não está lá pulando, fazendo estepolias, alguma coisa... Essa é a energia que você está falando? Exatamente. Qualquer tipo de energia. Ou essa, de ser ligada no 320, como a gente fala, ou porque ela é um pouco mais quieta do que uma criança, de repente, de 4 anos deveria ser. Então, tudo aquilo que sai fora um pouco daquilo que a gente considera acha normal dentro da educação infantil como algo, uma fase, né? Aí é que nós paramos para olhar. Por isso a importância deles irem cedo para a escola, porque a família nem sempre tem essa mesma ferramenta e esse olhar, como eu já tinha falado antes, que a gente consegue ter ali num grupo. Qual que é a principal, só para a gente encerrar, a principal preocupação dos pais quando deixa os filhos nas mãos do colégio? Quando eles chegam, olha, eu quero, que não é tudo igual, eles não querem a mesma coisa? Não, tem alguns que primeiro é a segurança, não só a segurança física, né, no espaço, é a segurança emocional, é saber quem é que vai lidar com o seu filho, que tipo de olhar você vai ter para ele, se eles serão chamados na medida da necessidade. Cada família, ela vem com a própria necessidade. Então, é por isso que você realmente tem que parar e ouvir, porque você não pode generalizar. Ok. Então é tratado de uma forma muito especial e exclusiva. É isso, Fernanda? É isso mesmo. A gente tem esse olhar diário, diferenciado para cada um. Ai, que pena que eu não tenho mais um filho. Com 8 meses. Olha, eu quero uma criança para colocar com 1 ano e 8 meses. Nós vamos ter que colocar a Silvia para prestar vestibular, para ter mais filho. Olha, porque ela está encantada. Eu quero agradecer a Sandra Carulli, que é coordenadora geral da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental do Colégio Objetivo, e a Fernanda Carpena, que é professora do 1º ano do Ensino Fundamental do Colégio Objetivo. Você fala muito lindamente, viu? Obrigada. Obrigada, meninas. Olha, eu queria convidar vocês, né? O tema do Encontro Cultural foi solidariedade, né? Pequenos gestos. Vocês já passam isso na educação infantil, que é, desde pequenininho, eles aprenderem esses pequenos gestos. Então, a gente faz um encerramento tratando de solidariedade, e a gente convida vocês para estarem junto aqui com a gente para encerrar, tá bom? Obrigada. Neste ano, você deu um sorriso ou desejou um bom dia a um desconhecido? Devolveu um objeto que alguém derrubou? Ofereceu um assento a uma pessoa? Afagou a cabeça de um animal? Contou uma história de ninar a uma criança que, com mão pequenina, enrolava a ponta de um paninho? Ouviu uma história contada por alguém que, com mão enrugada, alisava uma toalha de mesa? A necessidade do outro não pode ser indiferente a você, ainda que esse outro possa ser diferente de você. Por exemplo, um faxineiro ou uma faxineira de um banheiro público exerce o mesmo trabalho todos os dias. Diariamente, muitos passam por essa pessoa sem nem lhe notar a presença. Não imaginam que ela possa estar triste ou faminta. E ela está tão acostumada a não ser notada que nem nota mais quem entra ou sai do seu ambiente de trabalho.
Mas hoje você entrou, olhou para ela e sorriu. Para você foi um pequeno gesto, mas para ela foi como se repentinamente a água da pia, o espelho e o chão virassem o mar, um espelho d'água, um jardim florido. Exagero? Talvez. Mas talvez você ainda não tenha notado o faxineiro ou a faxineira de um banheiro público. Solidariedade é entender a necessidade do outro. Ser solidário é necessário. Troque um aperto no coração por um aperto de mão. Texto de Sandra Miessa. Lembrando sempre que a educação é uma história sem fim. Obrigada.